Salomão foi o terceiro rei de Israel. Seu reinado, que durou aproximadamente 40 anos, foi o mais próspero de toda a história de Israel. Isso porque, além de riquezas, glamour, luxo, também foi uma época em que a paz e a justiça reinaram sobre toda aquela nação. Entre os principais feitos do rei Salomão estão a construção do primeiro templo de Jerusalém, um palácio real para o sumo sacerdote, um palácio para a filha do faraó, a casa de cedro no Líbano e o pórtico das colunas, além de outras grandes obras. Então, nesse vídeo eu quero te convidar a conhecer a verdadeira história do rei Salomão. Não sai daí! Paz, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Robinho Barros e hoje eu vim contar a história de um dos homens mais extraordinários que já pisaram aqui na terra, o rei Salomão, que além de ser um rei justo e sábio, ficou famoso pela riqueza que possuía e pelos grandes palácios que construiu. Então, antes de começarmos a falar sobre o rei Salomão, eu quero te pedir, deixa um like aí no vídeo, tá bom? Se você não for inscrito, se inscreva nesse canal, ativa o sininho de notificações. Nós temos vídeos aqui de segunda e sexta-feira. Então, sempre quando eu postar o vídeo, o YouTube avisa vocês e aí você pode estar indo lá e assistindo com a gente. E assim a gente vai estar sempre junto, crescendo e aprendendo cada dia mais. Muito obrigado pelo seu like, bora pro vídeo. Filho de Davi com Batseba, Salomão jamais poderia subir ao trono de seu pai. Isso porque, sendo o 10º filho do rei Davi, seus irmãos estavam na sua frente, na linha de sucessão ao trono real. O nome do rei Salomão foi dado pela sua mãe e significa paz. Porém, Natã, amando de Deus, o chamou de Gedidias, que significa amado de Deus. E realmente Deus amou muito a Salomão. Como já mencionei antes, Salomão foi o 10º filho do rei Davi. Então ele jamais poderia ser o rei. Porém seu pai amou tanto a Batseba que ele prometeu a ela que quando ele morresse, o seu filho Salomão seria o rei. Porém, quando Davi envelheceu e já estava fraco, já não tinha mais forças, o seu filho Adonias, que era o 4º filho, conspirou para tomar o trono de seu pai, com ele ainda vivo. Isso porque os 3 filhos mais velhos de Davi já haviam morrido. Então Adonias, que teoricamente seria o rei por direito após a morte de seu pai, fez uma grande festa, chamou bastante pessoas e deu um verdadeiro banquete. Entre as pessoas estavam Joabe e Abiatar, que eram 2 figuras muito importantes no cenário político da época. E ali, naquele banquete, ele se declarou o novo rei de Israel. Muitos aplaudiram e muitos o aceitaram. Porém, o profeta Natã, que conhecia Davi e conhecia a promessa que ele havia feito a Batseba, ele chamou Batseba e falou: olha, vá até Davi e avise ele que Adonias está tentando usurpar o trono. Interceda junto ao rei a respeito da promessa que ele fez a você. Prontamente, Batseba correu até a cama do rei Davi e ali, junto com o profeta Natã, ela o fez lembrar da promessa que ela havia feito a ela há muito tempo, dizendo que após a sua morte, o seu filho Salomão herdaria o reinado. Davi, muito justo como sempre, honrou a sua palavra e instruiu o profeta Natã, junto com o sacerdote Zadok, a ungir formalmente Salomão como novo rei de Israel. Salomão cavalgou na mula de seu pai até a terra de Gidom, e lá foi ungido por Natã com um óleo especial que foi feito por Moisés no deserto logo após o Êxodo, e era sempre usado para ungir os futuros reis de Israel.
Nesse momento, trombetas foram tocadas. Muitos reinos vizinhos, reis e muitas pessoas declararam: salve o rei Salomão, viva o rei Salomão. Porém, Adonias não havia desistido do seu plano de tentar usurpar o trono real. Dessa vez, ele tentou se casar com uma das mulheres de seu pai, Davi. Porém, Salomão soube desse plano. Porém, dessa vez, ele tomou uma atitude extrema. Ele mandou um dos seus soldados matar o seu irmão. Assim, ele estabeleceu o seu reinado diante de todo o povo de Israel, acabando assim com aquela conspiração. Salomão tinha 12 anos quando ele assumiu o reinado de Israel. Por isso, estava preocupado e inseguro quanto à sua capacidade de liderar. Então ele decidiu pedir ajuda a Deus. Ele viajou até Gibeão e ali ofereceu sacrifícios ao Senhor. Então Deus apareceu a ele por meio de um sonho e perguntou: o que você quer que eu te faça? Nesse momento, Salomão poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido fama, poderia até ter pedido a morte dos seus inimigos. Porém, ele pediu algo que surpreendeu até mesmo a Deus. Ele falou: eu quero sabedoria para julgar o seu povo. Nesse momento, o Senhor ficou tão satisfeito com aquilo que ele havia pedido, que deu na hora para ele o que ele havia pedido, deu a sabedoria para ele na hora, além de dar muita riqueza e também vida próspera, vida longa e um reinado de paz. Salomão se tornou o homem mais sábio que já existiu. A sua sabedoria é lendária e existem muitas histórias sobre ela. Há quem diga, por exemplo, que Salomão podia conversar com animais. E também há quem diga que ele tinha um certo controle sobre os demônios, sobre as criaturas do inferno. Bom, isso não está na Bíblia, né? Então, deixa pra lá, né? O que sabemos de verdade é que Salomão, além de ter um vasto conhecimento, também era um compositor e autor e escritor magistral. Entre as suas obras mais famosas estão o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios e o Cântico dos Cânticos. Essas três obras estão na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. O rei Salomão é conhecido por ser um dos reis mais justos que Israel já teve. E uma das histórias que mais demonstra essa justiça lendária de Salomão é a história das duas mães, que é o seguinte: a Bíblia vai contar que duas mulheres tiveram filhos na mesma época. Porém, em determinada noite, um dos filhos morreu. E as duas mães, ao acordar, brigaram dizendo que o filho que estava vivo era o dela e que o que havia morrido era o da outra. E essa confusão foi parar até o trono do rei Salomão, que ao ouvir essa história, tomou uma decisão que chocou todos que estavam presentes. Ele disse: me dê uma espada. Aí pegou o filho que estava vivo e falou o seguinte: iremos cortar a criança ao meio e vamos dar um pedaço para cada mãe. Na hora que uma das mães ouviu isso, gritou, implorou e falou: não faças tal, dê o meu filho para ela, não tem problema. Prefiro vê-lo vivo com outra mulher do que vê-lo morto. Então na hora Salomão percebeu que ela era a mãe verdadeira e deu o filho a ela. Sabedoria divina, além de justiça, não é? A fama do rei Salomão chegou tão longe que a rainha de Sabá, ao ouvir sobre os seus feitos, não aguentou. Precisou ir pessoalmente até onde estava o rei Salomão para ver com seus próprios olhos e descobrir se tudo o que falavam sobre ele era verdade. Ela trouxe camelos e caravanas cheias de especiarias, ouros, pedras preciosas, além de enigmas e perguntas para determinar a extensão da sabedoria do rei Salomão. E Salomão superou todas as expectativas. Cada enigma, cada pergunta foi completamente solucionado ou respondido pelo rei.
de modo que ela ficou muito impressionada com a sabedoria do rei Salomão, além de todo o luxo e glamour da corte do rei. Bom, Salomão sempre foi considerado uma pessoa muito exagerada. Prova disso é que a Bíblia vai nos dizer que ele teve muitas mulheres. Ao todo, ele teve 300 mulheres e 700 concubinas. Além da filha de Faraó, que era a esposa principal. O homem teve muitas mulheres. E foi esse o seu maior erro. Porque o Senhor havia dito que o povo de Israel não deveria se misturar com outros povos. Porém, Salomão não deu ouvidos a essa ordem. E várias das mulheres com quem ele se casou eram de outros povos, moabitas, de outros povos a qual o Senhor havia proibido que ele se relacionasse com elas. Por quê? Porque eram povos pagãos, que adoravam outros deuses. Não era o povo santo do Senhor, separado. Então não podia se misturar. Porém, Salomão se misturou. Inclusive, Salomão permitiu que as mulheres, algumas dessas mulheres, fizessem ídolos para os seus deuses. Ele permitiu que essas mulheres cultuassem os seus deuses lá da sua terra natal, ali dentro do território de Israel. Inclusive, há passagens que mostram que o próprio Salomão participou de rituais pagãos dentro de Israel para agradar suas mulheres. E o Senhor apareceu a Salomão por 2 vezes e disse para ele não fazer mais aquilo. Aquilo estava errado, era abominável aos olhos do Senhor. Porém, Salomão não deu ouvidos. Então o Senhor apareceu a Salomão por uma 3ª vez. E dessa vez o Senhor disse para ele que estava muito chateado com o que ele havia feito. E disse que por causa do pecado dele, o Senhor iria permitir que o reino dele fosse dividido. E que o templo que ele havia construído para o Senhor fosse destruído. Porém, por causa do amor que Deus tinha pelo seu pai Davi, o Senhor não faria isso enquanto ele ainda estivesse vivo. Mas a história nos mostra que logo após a morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido e 10 tribos ficaram para um lado, 2 tribos ficaram para o outro. E pouco tempo depois, o templo de Jerusalém também foi destruído. E o maior erro do rei Salomão foi não ter dado ouvidos ao que o Senhor havia falado. O Senhor alertou ele para ele não continuar fazendo aquilo. E ele continuou fazendo e por isso o seu reinado foi destruído. A promessa que havia sobre Salomão é que da sua descendência jamais sairia do trono. Porém, como ele não obedeceu ao Senhor, logo depois da sua morte, o seu reinado foi dividido, né? Então nós aprendemos uma lição muito grande com o rei Salomão. Enquanto o rei Salomão ele foi fiel a Deus, ele foi obediente ao Senhor, o seu reinado foi próspero, vida plena, vida longa, só bênçãos. Porém, quando ele parou de dar ouvidos a Deus e começou a olhar para outras coisas da terra, ele perdeu o foco e, consequentemente, ele começou a pecar contra o Senhor. Então é o que nós precisamos tomar muito cuidado para não desobedecermos a Deus e acabar, consequentemente, entristecendo o Senhor, atrasando assim as promessas dele para a nossa vida. Amém? E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido várias curiosidades sobre o rei Salomão. Não vai embora sem antes clicar no botão do like, tá bom? Deixa um like aí no vídeo, tá? Se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tá bom? Dá essa força para nós. Estamos começando agora, precisamos muito do seu apoio para chegar lá. Muito obrigado a todos vocês, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. Fui!